No episódio de hoje, vamos mergulhar nas profundezas do Apocalipse de João. Descubra as visões aterrorizantes do fim dos tempos, os segredos dos 7 selos, trombetas e taças, e a enigmática besta com seu número 666. Vamos desvendar o contexto histórico, as mensagens às 7 igrejas e a batalha final que promete a vitória definitiva do bem sobre o mal. Prepare-se para uma jornada através de um dos livros mais misteriosos e controversos da Bíblia. O Apocalipse de João, também conhecido como Livro da Revelação, é o último livro do Novo Testamento. Escrito no final do primeiro século, por volta de 95 d.C., este texto é atribuído ao apóstolo João, que teria recebido suas visões enquanto estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega no mar Egeu. O Império Romano exilou João devido à sua pregação do cristianismo, uma prática comum na época para suprimir dissidência religiosa. A situação política e social do tempo era extremamente tensa. Os cristãos enfrentavam perseguições severas sob o governo de imperadores romanos, como Nero e Domiciano. O Apocalipse surge nesse contexto de opressão, oferecendo esperança e advertências para as comunidades cristãs. As visões de João serviam tanto para confortar os oprimidos quanto para desafiar a tirania do império. O estilo literário do Apocalipse é apocalíptico, caracterizado pelo uso de símbolos, metáforas e linguagem visionária. Este tipo de literatura era comum no judaísmo e cristianismo antigo, usado para revelar verdades espirituais através de visões e revelações divinas. No caso do Apocalipse de João, as visões são complexas e multifacetadas, contendo imagens de destruição e julgamento, mas também de redenção e esperança. O livro começa com cartas dirigidas a 7 igrejas na Ásia Menor. Cada carta contém elogios, críticas e advertências, refletindo as condições espirituais dessas comunidades. As mensagens, porém, têm um alcance que vai além do contexto histórico, oferecendo lições e advertências para os crentes de todas as épocas. João é levado a uma visão do trono celestial, onde vê seres angelicais e o Cordeiro, que representa Jesus. Esta visão destaca a soberania de Deus e o papel central de Cristo na história da redenção. É uma visão de adoração e esperança, mesmo em meio às revelações sombrias que se seguem. Os eventos cataclísmicos começam com a abertura dos 7 selos. Cada selo desencadeia um julgamento ou evento significativo, culminando na revelação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Após os selos, vêm as 7 trombetas e, finalmente, as 7 taças da ira de Deus. Esses juízos trazem destruição e caos, mas também são vistos como etapas necessárias para a consumação do plano divino. A abertura dos 7 selos marca o início dos julgamentos divinos. O primeiro selo revela um cavalo branco, cujo cavaleiro empunha um arco e é coroado para conquistar. O segundo selo revela um cavalo vermelho, cujo cavaleiro traz a guerra. O terceiro selo revela um cavalo preto, cujo cavaleiro carrega uma balança, simbolizando a fome. O quarto selo revela um cavalo pálido, cujo cavaleiro é a morte, seguido pelo Hades. Esses 4 cavaleiros representam conquistas, guerra, fome e morte, que trarão devastação à terra. O quinto selo revela as almas dos mártires debaixo do altar, clamando por justiça. Eles recebem vestes brancas e são instruídos a esperar um pouco mais até que seus irmãos também sejam martirizados. O sexto selo traz um grande terremoto, escurecendo o sol, tornando a lua vermelha como sangue e fazendo as estrelas caírem do céu. Reis e poderosos se escondem, temendo a ira do Cordeiro. O sétimo selo é aberto e há silêncio no céu por cerca de meia hora, simbolizando a preparação para os próximos julgamentos. Após o silêncio, 7 anjos recebem 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas trazem desastres naturais, granizo e fogo misturados com sangue, a queima de 1/3 das árvores e da grama, uma grande montanha ardente lançada ao mar, transformando 1/3 do mar em sangue e destruindo navios, uma estrela chamada Absinto cai e envenena 1/3 das águas doces. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, mergulhando a terra em escuridão parcial. A quinta trombeta libera um exército de gafanhotos do abismo, liderados por Abaddon, para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus por 5 meses. A sexta trombeta liberta 4 anjos presos no rio Eufrates, que comandam um exército de 200 milhões de cavaleiros para matar 1/3 da humanidade. Apesar desses terríveis julgamentos, os homens não se arrependem de seus pecados.
As 7 taças da ira de Deus são os julgamentos finais. A primeira taça causa úlceras dolorosas nos adoradores da besta. A segunda taça transforma o mar em sangue, matando toda a vida marinha. A terceira taça faz o mesmo com os rios e fontes de água. A quarta taça faz o sol queimar os homens com fogo. A quinta taça mergulha o reino da besta em escuridão, fazendo os homens morderem suas línguas de dor. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente e a batalha de Armagedon. A sétima taça traz um grande terremoto e uma chuva de pedras enormes, destruindo as cidades das nações e caindo sobre os homens, que continuam a blasfemar contra Deus. Um dos mistérios mais famosos do Apocalipse é a besta e o número 666. A besta, com suas 7 cabeças e 10 chifres, tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. O número 666, associado a ela, é muitas vezes visto como um símbolo de imperfeição ou malignidade absoluta. As interpretações variam, mas o consenso é que representam o ápice do mal na história humana. A Batalha de Armagedon é o confronto final entre as forças do bem e do mal. A palavra Armagedon deriva do hebraico Har-Megido, que significa Monte de Megido, um local histórico de várias batalhas significativas no Antigo Testamento. Em Apocalipse 16:16, é dito que os reis da terra se reunirão neste lugar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Segundo a visão de João, espíritos demoníacos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, realizando sinais milagrosos para reunir os reis do mundo para a batalha final contra Deus. Esta batalha representa a culminação da rebelião contra Deus e é descrita como um evento de proporções cósmicas. Jesus Cristo, montando um cavalo branco e seguido pelos exércitos celestiais, desce dos céus para enfrentar as forças do mal. A vitória é certa. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo, enquanto seus exércitos são destruídos pela espada que sai da boca de Cristo. Esta imagem simboliza o poder absoluto da palavra de Deus. Após a batalha de Armagedon, vem o juízo final. Em Apocalipse 20:11-15, João descreve a visão de um grande trono branco, onde Deus está sentado. Todos os mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono, e os livros são abertos. Entre eles está o livro da vida, e os mortos são julgados de acordo com suas obras registradas nos livros. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Esta cena enfatiza a justiça e a retidão de Deus, que recompensa os justos e pune os ímpios. É um momento de separação final e irrevogável entre os seguidores de Deus e aqueles que o rejeitaram. Após o julgamento final, João vê uma visão gloriosa de um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21:5, ele descreve a descida da Nova Jerusalém, uma cidade santa que desce dos céus, adornada como uma noiva para seu esposo. Esta nova criação é livre de toda dor, sofrimento e morte. Eis que faço novas todas as coisas, declara Deus, enfatizando a renovação completa e a restauração de toda a criação. A Nova Jerusalém é descrita com detalhes vívidos, seus muros de jaspe, ruas de ouro puro, portas de pérolas e ausência de templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade é iluminada pela glória de Deus, e as nações caminharão à sua luz. João também menciona um rio de água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Nas margens do rio está a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, dando fruto todo mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Esta imagem simboliza a abundância, a paz e a vida eterna na presença de Deus. O Apocalipse é um livro de revelações profundas e muitas vezes assustadoras. Mas também é um livro de esperança, que promete a vitória final do bem sobre o mal. Qual é a sua interpretação dessas visões? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para mais conteúdos intrigantes sobre a Bíblia.